Olá! E a primeira liberdade que a gente deve observar para garantir o bem-estar animal é estar livre de fome e sede, tendo acesso a água e alimento adequados para manter sua saúde e vigor. E o que significa isso na prática? Significa que você, como cuidador responsável por aquele animal, no nosso caso o cachorro, deve saber as seguintes coisas: qual alimento os animais daquela espécie comem naturalmente, ou seja, se não tivesse nenhuma intervenção e se ele tivesse opção de escolha, o que ele ia comer? Você tem que saber também qual a quantidade correta que você deve oferecer desses alimentos para que ele mantenha a saúde e o score corporal corretos. O que é o score corporal? Existe uma tabela que a gente segue, que ela mostra o formato correto do corpo daquele animal, e esse formato ele vai seguir a quantidade de gordura que se deposita em cima dos ossos, tá? Então, o score corporal é quando você olha aquele bicho, é aquele formatinho. Então, assim, se tem barriga, né? Se ele tá quadrado, se ele tem aquela entradinha da barriga, e vai depender também da raça, né? Então, o score é importante ser observado de acordo com a raça também, tá bom? Você também tem que saber qual que é a forma de apresentação da água e a temperatura correta que vai gerar no animal a vontade de beber essa água. Porque, gente, não é só dar água. Vaca, por exemplo, gado, eles têm uma preferência por água um pouquinho mais morninha. Então, quando a água está um pouquinho mais quente, eles bebem mais água, tá? Então, você colocando na temperatura correta, você privilegia a ingestão de água, e isso é importante. Gato não gosta, a maior parte dos gatos não gosta de tomar água parada, tem dificuldade. Então, quando você dá água corrente, ou põe uma fonte, ou abre a torneira da pia, tanto assim, tem gente que fala, nossa, eu não posso abrir uma torneira que o gato pula em cima. É porque ele prefere, ele quer beber água, mas ele não gosta de beber aquela água parada, ele até bebe, mas se você der uma aguinha na torneira ou uma fonte, ele vai beber mais, entendeu? Os cães não se importam muito com a água no pote, tá bom? Mas é importante observar se o seu cachorro não gosta também de uma aguinha corrente ali. Mas, no geral, os cachorros bebem água no potinho tranquilamente, tá? Tem cachorro que, quando tá muito calor, também gosta de uma aguinha gelada. Outra coisa muito importante de se fazer, gente, é você ter certeza da idoneidade e da procedência da informação que você pega, tá? Não adianta você falar assim, ó, ah, mas o cachorro gosta, ele come X, né? Ele bebe água X, ele bebe água da poça nojenta, cheia de lama. É claro que ele bebe, ele tá com sede. Pessoas também bebem água suja quando estão com sede. Na falta, qualquer coisa para manter a vida, mas a gente não está falando de manutenção de vida aqui. A gente está falando de bem-estar. E para bem-estar, a gente precisa ir atrás do que é melhor, do que é ideal. Eu sempre falo, vai atrás de trabalho científico, tá? Porque os cientistas, eles estudam o comportamento da espécie. É muito importante isso, gente, tá bom? Do que os achismos por aí. Então, a fonte dessa informação é muito importante também, tá? Os estudos de comportamento, eles mostram que cães selvagens, eles caçam. Eles têm uma alimentação preferencialmente carnívora. Então, os cães são carnívoros, mas eles são animais que se adaptam à alimentação onívora também. O que é onívoro, né? É o que come tudo, desde fruta até carne. Mas os cães, eles são carnívoros preferenciais. Então, se eles tiverem a opção, e aí quando eu falo opção, gente, eu vou entrar mais profundo nisso. Porque se você fala assim, ah, mas, né, eu vou pegar uma pessoa e eu coloco um hambúrguer na frente dela, cheio de maionese, e coloco um prato com um monte de vegetais bem colorido na frente. Ela come o hambúrguer, ela prefere o hambúrguer, então a alimentação dela é o hambúrguer. Não é isso, tá? O hábito alimentar dela é o hambúrguer, mas a alimentação correta é o prato de alimentos saudáveis, tá bom? Naturais, frescos, vegetais, grãos, tá bom? Então, não é assim, ah, meu cachorro prefere, então, ah, ele come sempre comeu ração, então ele prefere ração. Não é isso, entende? Ah, então o certo para ele é ração. Não é isso. A gente precisa saber o que é correto, o que é o ideal, lembra que eu falei? É o ideal, e ir atrás de adaptar a vida e as coisas ao que é ideal. É claro que às vezes, né, você não vai pegar um coelho e tacar na sala pro seu cachorro caçar, não é essa a ideia, né? A gente não tá falando disso. A gente tá falando que, assim,
sabendo que o cachorro preferiria isso, se ele tivesse a opção de escolher desde sempre a comer um pote de ração. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode em relação a isso, entende? Muito do hábito alimentar ele é aprendido. Não é nisso que a gente tem que se pautar. Então é por isso até que animais que vão parar na rua, eles vão no lixo procurar, né, a comida. Eles não vão procurar uma caça, porque a maior parte deles nem sabe como fazer isso mais. Mas quando eles têm a possibilidade de entrar em contato com isso novamente, não precisa muito tempo para aprender, tá? E aí você vê que dentro do cachorro liga uma coisa que muda a forma que ele fica depois, o humor dele muda depois que ele reconecta com essa porção selvagem, com essa porção mais original dele, vamos dizer assim, tá bom? Assim como cachorros que vão parar na rua acabam por procurar lixo para comer da alimentação humana, alguns outros, se você põe ele na frente de uma presa, ele vai brincar com o negócio, né? Ele vai brincar com o ratinho, ele vai brincar com o passarinho, ele não vai comer. Porque, inclusive, quando o cachorro, isso eu tenho várias histórias para contar para vocês que dá para entender isso, né? Quando o cachorro ele é reconectado com essa essência dele e quando ele é dada a ele a possibilidade de caçar, ele mesmo alimentado ele caça, né? Mesmo alimentado, porque faz parte do repertório dele. Então, você já vê ali que ele tem esse instinto. Outra coisa também que a gente vê é que o cachorro ele tem um sistema digestório mais curto, assim como os outros carnívoros, tá certo? Então, apesar de não ser um carnívoro estrito como o gato, ele tem essa preferência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se ele for apresentado uma dieta carnívora, ele vai ter mais facilidade de digestão. O cachorro ele não consegue digerir carboidrato de forma correta. Então, a gente acaba gerando ali uma má digestão, uma má absorção, porque não foi feito para aquilo, né? E aí a gente às vezes até tem problemas alérgicos ligados à ingestão de carboidratos, como por exemplo arroz, o pão, né? Muitos cachorros, quando você tira esses alimentos, acaba toda aquela coceira que ele tem. E aí você vê que era só um erro de manejo. Não quer dizer que ele não vai comer, ele vai, mas não vai fazer bem. E quando você coloca o cachorro diante de uma dieta carnívora, ele tem uma maior absorção. E o que reflete isso? O que acontece que a gente vê? As fezes ficam menores e menos mal cheirosas do que quando você dá uns outros tipos de alimentos, tá? Então, gente, mesmo se você for dar ração, dê preferência para ração que tem produto de origem animal, tá? Eu sei que tem outros veterinários que falam das rações vegetarianas, mas eu não indico, tá certo? A fonte também é importante. Por isso que eu falo, rações ruins, rações que são muito baratas, elas não têm uma origem de ingredientes boa. Basicamente tem como ingrediente ali subproduto de abate, que é o que? Resto. Então, simplesmente os restos do abate, que são feitos umas farinhas de carne, de ossos e tal, e essas farinhas são colocadas nessas rações, né? São proteínas de má qualidade. As rações que têm proteína de boa qualidade, elas são rações caras, elas são muito caras. Aí a gente começa a fazer um certo balanço, e eu já vou dizer o que. Quando você vai ver alimentação natural, tem 3 tipos, né, de alimentação natural. De alimentação cozida, alimentação crua, mas que inclui vegetais e frutas, e alimentação crua, que é só de carne, ossos e vísceras, tá? Eu não vou discutir aqui, nem falar sobre elas em si, eu vou falar só sobre a diferença entre a alimentação natural e a ração. Em termos de benefícios, em termos de valor, em termos de benefícios, em geral, tá? Então, do ponto de vista da saúde do cachorro, qualquer opção natural é melhor que ração por causa de algumas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa aqui: resto de alimentação humana não é alimentação natural, tá? A alimentação natural é aquilo que é feito para o cachorro, balanceado para o cachorro, é específico para isso. Não confunda, não estou falando aqui para dar resto de comida, não. Principalmente porque a gente come arroz e cachorro não come arroz, tá? Dieta de cachorro não vai arroz.
Então, o que eu quero dizer? Quando você tem uma ração que podemos equiparar nutricionalmente com uma alimentação natural, o valor da alimentação natural, o preço, é muito inferior ao da ração. É óbvio que você vai encontrar rações muito baratas, mas a qualidade delas não chega nem, assim, nem da ração melhor, que é mais cara, chega perto da qualidade em termos de saúde, bem-estar, em termos gerais, da alimentação natural, tá? Mas das inferiores eu nem comparo, não existe comparação. As inferiores é para encher a pança do cachorro e não deixar ele morrer de fome, tá? É aquela coisa que não tem nada melhor. E é isso. Então, gente, as vantagens na saúde, elas são inegáveis. Você tem essa redução das fezes e elas ficam menos mal cheirosas, o que mostra que o sistema digestório está aproveitando melhor aquele alimento que está sendo dado. A pele fica melhor. As alergias, os processos alérgicos, eles desaparecem, tá? O animal fica bem. Aí vai falar, mas meu cachorro tem alergia à proteína. Seu cachorro tem doença. E a doença tem que ser tratada, tá? Não existe. Cachorro, por exemplo, tem alergia a frango, precisa tratar, é doença. Mas que tratamento que é? Eu sou homeopata. Para mim tem tratamento, tá? Quando eu recebo um animal que tem alergias alimentares, eu trato. O aumento, você já tem, quando você dá alimentação natural, você tem um aumento do tempo de ingestão, que é uma coisa muito importante para o bem-estar do animal, né? Ele vai diminuir, ele vai comer mais devagar, porque ele não vai conseguir aspirador, sabe aquele aspirador que come em 3 segundos? Não consegue, ele tem que mastigar, ele tem que saborear aquele alimento. Quanto maior os pedaços, melhor, porque aí ele tem que cortar, ele tem que usar os dentes. E aí começa, ele limpa os dentes com isso, tá? E aí a saúde bucal fica melhor também. Então a gente tem esse aumento do tempo de ingestão. E o cachorro que come alimentação natural, ele toma menos água, porque o próprio alimento já tem o líquido. E aí a pessoa fala, ai, ele não tá tomando água. Não, gente, calma. É porque ele trocou a dieta, então ele vai tomar um pouquinho menos de água, tá bom? Esse negócio do cachorro comer rápido tem um risco muito grave. Não sei se vocês já ouviram falar em torção gástrica. É quando um animal come uma grande quantidade de ração e toma um monte de água. E aí vai fazer uma atividade física. Esse estômago, ele fica em pêndulo, porque fica aquele sacão cheio, gira e às vezes dá um giro completo, isso mata o cachorro. E com a alimentação natural você reduz isso, porque o animal nem vai comer um monte de comida de uma vez, né, e rápido, e nem vai tomar um monte de água em cima. Então o risco de torção é menor. Claro, né, se você respeitar as quantidades de comida, obviamente, tá bom? E como que eu tô falando não é só uma coisa que eu estou falando, segue aí alguns relatos sobre cães que mudaram a sua alimentação da ração para alimentação natural e veja só o que aconteceu com eles. Começa com 2 aqui esperando, porque tá na hora de comer. Então aqui tem batata doce, batata baroa, berinjela e cenoura, aqui tudo cozido, e carninha crua. Eu peso todo dia para ele e para ela, e daqui a pouco a gente vê o resultado. Sentou também. Isso. Vamos lá. Bolinha. Opa. O Hack e a Bolinha, eles são meus pacientes de homeopatia já há alguns anos. E eu acompanhei a evolução do Hack, né? Do prazer dele em comer, principalmente do Hack. Porque ele tinha muita dificuldade de ganhar peso. Além das vantagens da troca de alimentação em si, o tratamento também teve a sua porção de responsabilidade aí na melhora dele geral, de ganho de peso e condições de aproveitar a alimentação de uma forma mais eficiente. A Bolinha, como dá para notar, ela come muito rápido e ração é uma coisa assim, aspirador de pó. Então, com a alimentação natural também ajuda a Bolinha a comer um pouquinho mais devagar. Fora a alegria deles e como a tutora deles fala, né? O tanto que eles se tornaram um cachorro só com uma simples mudança de alimentação.
Então, olha, essa é a sua nova refeição. Prazer, Thales Coxinha. Antes do relato do tutor do Thales, que vem em seguida, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a atitude dele com a carne. Ele estava no início, né, da apresentação da alimentação e ele se mostra assim medroso e ressabiado com a mudança da dieta, leva até um susto aí com uma coisa que não procedia no contexto, e a textura, tudo, né? Para quem acha que o cachorro vai, porque acha que é carne, vai atacar, e não. E também para quem acha que o cachorro que não pega de primeira não vai querer nunca, né? Ao longo dos vídeos você percebe que a mudança de atitude dele com a alimentação é nítida, né? E o relato do tutor também corrobora isso. Bem, eu e Vitória, nós adotamos o Thales no início de setembro de 2017 e um mês depois, mais ou menos, a gente começou a entrar com a AN, a alimentação natural, que tem vegetais, e a gente começou dando só vegetais mesmo, sem carne, e os vegetais cozidos. E nesse mesmo período, assim que a gente adotou ele, ele já veio com uma otite. E aquela otite, ela vinha incomodando bastante ele. E como eu fui tratado a minha vida inteira com homeopatia, eu fui buscar uma outra solução para poder a gente, então, entregar uma qualidade de vida melhor para o Thales. E aí, a gente encontrou pela internet a Alessandra, e ainda no início de outubro, a gente introduziu então essa alimentação natural e começou a fazer homeopatia com ele. E logo no início, como a gente adotou ele, ele tinha cerca de 5 anos, um monte de coisa ele não fazia. Um monte de coisa que é normal um cachorro fazer, né? Ele não latia, ele não via outros cachorros na rua, ele se alimentava muito mal, a ração que a gente comprava para ele, que tinha um indicado que ele já comia, ele tinha muita dificuldade de comer, por isso que a gente até colocou alimentação natural também, além de todas as questões de não ter conservante, não ter o excesso de sal que tem na ração. E com essa alimentação natural e com a homeopatia, ele começou a se alimentar melhor, começou a enxergar os outros cachorros na rua, que ele simplesmente não interagia com nenhum cachorro. Com o tempo também ele começou a latir, interagir com a gente, de brincar, porque no início ele só queria saber de dormir, só queria receber carinho da gente. E aí começou, foi uma transformação assim impressionante. E quando ele brincou pela primeira vez, foi com certeza assim deu um brilho no nosso olho da gente ver que ele estava cachorro mesmo, que ele estava interagindo com os outros cachorros, cheirando tudo, se alimentando muito bem, tinha ganho peso. E depois, 2 anos depois, a gente finalmente criou coragem e adotou então a alimentação que a Alessandra tinha sugerido lá atrás, com carne, vísceras e ossos. E foi também uma nova transformação para a gente tendo essa experiência de dar carne crua para ele. E a gente viu o reflexo disso numa melhoria de ganho de peso dele, que quando a gente adotou ele tinha 12 quilos, hoje ele tem 14,5 quilos mais ou menos. E a vitalidade, a alegria quando ele come, ele fica assim realmente muito feliz quando isso acontece, fica na expectativa da comida. E isso deu um outro ânimo para ele também. Ele tem uma outra energia, uma outra vitalidade. A transformação que a homeopatia, junto com ele, conseguiu fazer, é uma coisa realmente surpreendente. Eu recomendo para todo mundo.